Homem de 24 anos, ganhei quase 32 quilos e arruinei meu relacionamento. Está tudo bem pedir a minha namorada, mulher de 23 anos, para parar de fazer comentários maldosos a respeito disso? Eu só quero começar dizendo que não culpo ela de forma alguma, ela é uma ótima garota, e eu levei nosso relacionamento ao limite ganhando tanto peso que não sou mais atraente. É completamente minha culpa, então eu não estou bravo com ela. Acontece que a frequência e o aumento da crueldade dos comentários dela estão começando a me afetar um pouco. Talvez eu não tenha o direito de me sentir assim, não sei ao certo. Eu ganhei quase 32 quilos em nosso relacionamento de 2 anos, principalmente devido à depressão, ao consumo de álcool e por ter relaxado na minha dieta rigorosa anterior. Quando começamos a namorar, eu estava em forma, mas um pouco acima do peso, pesando cerca de 86 quilos e medindo 1,80 de altura. Eu tinha acabado de perder cerca de 18 quilos. Eu recuperei esses 18 quilos e ganhei mais cerca de 11 quilos durante o nosso relacionamento, chegando ao meu maior peso de 117 quilos com 1,80 de altura. Agora, eu perdi 3 quilos seguindo uma dieta. Eu me sinto repugnante. Nem consigo me olhar no espelho. Ela começou a mencionar isso depois que eu tinha ganhado cerca de 9 quilos, e então os comentários se tornaram mais frequentes, com ela fazendo provavelmente mais de 3 comentários e insultos sobre o meu peso por dia. Aqui estão algumas coisas que ela fez ou disse como exemplo. Eu sei que isso pode parecer ruim, mas não estou tentando demonizá-la, ela é ótima em outras áreas. Ela se refere a mim como seu namorado obeso mórbido para seus amigos e qualquer outra pessoa pelas minhas costas. Eu sou obeso mórbido, eu acho, então ela não está errada, mas é muito constrangedor. Acho que mereço isso, no entanto. Tivemos uma discussão, rara, em que ela me chamou de um porco gordo nojento e disse que estava contando os dias até eu morrer de obesidade. Ela pediu desculpas por isso e tivemos uma boa conversa depois, mas logo ela voltou a fazer comentários desagradáveis. Ela me compra roupas que são muito pequenas. Ela diz que não é de propósito, mas eu acho que é. E então diz algo como: nossa, não posso acreditar que você já não cabe mais nisso. Uma vez ela me fez ir com ela à loja para devolver um par de calças e trocar por um tamanho maior. Ela causou um grande alvoroço com os funcionários e basicamente me humilhou na frente de todos na loja. Ela disse que só teria relações sexuais comigo se eu perdesse, pelo menos 32 quilos. Ela diz que não consegue deixar de achar a gordura extremamente pouco atraente. Eu entendo isso e está tudo bem em ter preferências. Estou fazendo o meu melhor para alcançar esse objetivo e quero perder ainda mais peso do que isso. Ela me chama de ganancioso e diz que não tenho autocontrole. Ela não está errada, mas ela me serve comida e depois, se eu comer tudo, diz que eu não tenho autocontrole. Eu nunca como a quantidade completa agora, então acho que essa tática funcionou. Se ela me serve comida, eu só como cerca de um quarto para que ela não diga nada. Eu fico ansioso sempre que como na frente das pessoas agora. Minhas mãos ficam suadas e eu acho que todos estão me olhando. Eu saí para um jantar de Natal com meus amigos e acabei comendo apenas algumas mordidas porque estava tão ansioso. Eu sei que isso é uma coisa boa e deveria agradecê-la por isso, mas não quero que essa ansiedade permaneça mesmo quando eu perder peso. Obviamente, isso não é culpa dela, ela não é responsável pela minha ansiedade. Ela tenta controlar tudo o que eu como. Estou seguindo uma dieta e perdi 3 quilos nas últimas 2 semanas. Não é muito, eu sei, mas vou começar um jejum de água no início do ano novo. Ela não me forçou a fazer isso, mas eu me odeio a ponto de preferir estar morto do que viver nesse corpo por mais tempo, então quero perder peso o mais rápido possível. Eu sei que não é culpa dela de forma alguma, eu arruinei o relacionamento quando ganhei peso, não ela. A reação dela é compreensível, ela não quer um namorado gordo. Deve ter sido frustrante vê-lo ganhar todo esse peso. Me sinto terrível pelo que fiz a ela. Ela sempre diz o quanto eu ficarei mais feliz se perder peso, e eu sei que ela está certa. Mas eu não consigo deixar de me sentir magoado e quase, com medo dela às vezes. Não é um medo real, apenas medo de estar fisicamente repulsivo para ela. Inconscientemente, eu encolho a barriga sempre que estou perto dela agora. Às vezes, ela me trata como se eu fosse a coisa mais repugnante que ela já viu. Concordo que sou repulsivo fisicamente, mas não consigo evitar ficar magoado às vezes. Devo apenas aceitar isso? É o que tenho feito até agora. No entanto, desde que comecei a perder peso, está tudo bem pedir a ela que pare de fazer comentários? Oh meu Deus, por favor, termine o relacionamento.
Normalmente, não tomo esse tipo de posição, mas o que foi descrito é horrível de ler. Ela é uma pessoa terrível. Eu entendo que ela tenha suas preferências e não me importaria se ela tentasse apoiá-lo na perda de peso por preocupação, mas isso não é o caso. Ela está abusando verbalmente de você, testando você e degradando você, e você não merece isso. Ela é um problema muito maior do que qualquer peso que você possa ter ganhado. Sinto muito que ela esteja causando essa dor a você. Por favor, encontre alguém melhor. Ela não é uma pessoa boa. Atualização. Desculpe, isso ficou um pouco longo, mas as coisas se tornaram bastante agitadas. Muito obrigado a todos que comentaram. Isso me ajudou a enxergar meu relacionamento sob uma nova perspectiva, então obrigado a todos, inclusive aqueles que disseram que eu merecia. O consenso geral foi de que ela era abusiva, o que honestamente me chocou inicialmente. Eu realmente esperava que todos os comentários apoiassem a forma como ela me tratava e dissessem que ela estava apenas tentando ajudar, entre outras coisas. Eu pensava que merecia ser abusado por ganhar peso, ainda acredito um pouco nisso, mas acho que a maioria das pessoas trata seus parceiros com gentileza. Eu nunca quero que alguém sinta o que eu senti por causa do seu parceiro. Além disso, os altos níveis de estresse e ansiedade que eu constantemente sentia são bastante prejudiciais para perder peso. Eu tinha me convencido de que eu era repugnante e não merecia amor, e que ela estava apenas tentando me ajudar, mas agora percebo que ela provavelmente nem estava tentando me ajudar de verdade. É difícil pensar isso sobre ela, porque eu ainda a amo muito, apesar de suas falhas. Percebi que havia muitas coisas em nosso relacionamento com as quais me sentia desconfortável e que eu sentia que nunca poderia abordar, pois ela ficaria chateada e começaria a chorar, então eu acabava consolando-a, ou ela simplesmente colocaria a culpa em mim e ficaria brava. As coisas sempre tinham que ser do jeito dela, senão ela começaria a chorar. Minha namorada dependia totalmente de mim financeiramente, e eu pagava literalmente 95% das coisas. Ela nunca quis arrumar um emprego porque eu pagava por tudo. Eu estava bem com isso porque a amava e sentia que tinha que provar meu valor para estar com ela. Eu pagava todo o aluguel e as contas. 2 dias atrás, véspera de ano novo, eu estava no nosso quarto mexendo no meu celular quando recebi uma mensagem de texto. Era de um número desconhecido me chamando de um gordo desgraçado e dizendo algo sobre como eu não merecia minha namorada. Isso não era muito incomum, tenho recebido mensagens abusivas de vários números aleatórios há meses. Principalmente sobre o meu peso, mas também sobre várias outras coisas. Eu tinha várias ideias de quem poderia ser, e isso estava realmente me consumindo por dentro. Estava me causando uma ansiedade extrema porque a pessoa parecia saber tanto sobre mim. Algumas horas depois, por impulso, decidi ligar para o número. Já tinha feito isso antes, mas nunca obtive resposta. Até mesmo falsifiquei meu número de telefone e ainda assim nada. Você provavelmente pode ver para onde isso está indo. O celular vibrou na bolsa da minha namorada no armário. Acho que ela esqueceu de colocá-lo no modo silencioso. Foi como se eu sentisse o maior sentimento de afundamento que já experimentei. Ela havia comprado um celular descartável especificamente para me enviar mensagens abusivas. Ela reservou um tempo do dia dela apenas para me diminuir anonimamente e me desgastar ainda mais. Ela queria me machucar e fazer com que eu não confiasse em ninguém ao meu redor. Sinceramente, nunca pensei que ela fosse responsável por essas mensagens. O pensamento passou pela minha cabeça algumas vezes, mas eu o rejeitei imediatamente. Eu não acreditava que ela fosse capaz de algo assim. Ela sempre se mostrava simpática quando eu recebia as mensagens e estava tentando me ajudar a descobrir quem as enviava. Isso doeu muito. Eu poderia perdoar quase tudo mais, mas todos têm um limite. Eu me sinto completamente sem valor. Quão repugnante devo ser para que minha própria namorada queira dizer essas coisas para mim? Por que ela faria isso? Eu não entendo. Acho que ela queria me controlar e me tornar ainda mais dependente emocionalmente dela. Estou tentando sair da mentalidade de que eu mereço isso. Eu sabia que precisava terminar e tinha que fazer isso antes que ela me fizesse mudar de ideia. Eu juntei todas as coisas dela em sacolas. Fiquei extremamente chateado enquanto fazia isso e quase parei, mas também estava com raiva. Eu normalmente não fico com raiva e antes apenas aceitava o tratamento dela, mas algo em mim simplesmente explodiu. Eu realmente fiquei bravo com ela, pela primeira vez. Ela estava na casa de uma amiga se preparando para sair na véspera de Ano Novo.
Eu me senti culpado por arruinar a noite dela, mas ela já havia arruinado a minha. Eu queria tentar deixá-la em 2019 e começar o novo ano sem ela. Eu tinha que fazer isso naquele momento antes que eu pensasse demais e a perdoasse como fiz por tudo mais que ela fez. Chamei um chaveiro para vir trocar as fechaduras. Eu sabia que ela teria uma reação extrema ao ser deixada pelo namorado obeso que não a merece, não importando as circunstâncias, então eu simplesmente tinha que fazer isso. Enviei uma mensagem para ela dizendo: encontrei o seu outro celular. Eu te amo, nome dela, mas não consigo mais suportar essa merda. Todas as suas coisas estão em sacolas no corredor. Por favor, venha buscá-las amanhã. Troquei as fechaduras, então você precisará me avisar antes quando vier. Feliz Ano Novo. Sim, dizer Feliz Ano Novo foi um pouco mesquinho. Dizer que ela não reagiu bem a isso seria um eufemismo. Ela me ligou chorando, dizendo que estava arrependida e que iria parar. Ela me disse que estava apenas tentando me ajudar e que estava fazendo isso por amor. Ela afirmou que me amava mais do que qualquer coisa e que sentia muito. Quase acreditei nela, mas não cedi. Me desculpei com ela e desliguei. Ela me ligou de volta 2 minutos depois, zangada e gritando como eu ousava fazer isso com ela. Ela me chamou de um pedaço de merda gordo e repugnante, e disse que nunca me amou. Ela gritou que nunca me quis e que ninguém jamais me quererá. Ela gritou que nem mesmo a minha própria família se importa comigo. Isso doeu porque minha mãe era uma viciada em drogas abusiva e meu pai me abandonou quando eu tinha 10 anos, e não o vejo desde então. Ela disse que sempre que tínhamos relações sexuais, ela pensava no ex dela e rezava para que acabasse logo. Acho que ela estava apenas tentando dizer qualquer coisa que me machucasse. Bloqueei o número dela. Ela me ligou novamente, dessa vez do telefone de uma amiga, gritando como eu ousava bloqueá-la e deixá-la sem ter onde ficar na véspera de Ano Novo. Eu não fiz isso, nunca a deixaria sem um lugar para dormir. Ela poderia ir para a casa dos pais dela e ela tem dinheiro suficiente, que eu dei a ela, então poderia pegar um táxi e ficar em um hotel, se preferisse. Além disso, ela disse anteriormente que passaria a noite na casa da amiga. Ela postou no story do Instagram que estava com o coração partido e que seu namorado a deixou sem teto na véspera de Ano Novo devido a um pequeno mal-entendido. Depois de tudo que ele me fez passar, ele ainda faz isso. Eu o amava e pensei que ele me amava, mas acho que estava enganada. Em seguida, recebi mensagens dos amigos dela me dizendo que sou uma pessoa horrível e que ela merece alguém muito melhor. A mãe dela, pessoa desagradável, me ligou dizendo que iria chamar a polícia e que eu era abusivo. Ela também mencionou meu peso e disse que era ridículo que eu terminasse com ela olhando do jeito que eu sou e que eu nunca conseguiria alguém melhor. Tudo isso estava me estressando ao extremo. Eu odeio confrontos de qualquer forma e acho que estava tremendo constantemente durante toda a noite. A amiga da minha namorada acabou me ligando de outro número e disse que ela e o namorado dela não se sentiam confortáveis em deixar minha namorada ficar na casa deles. Eles estavam assustados por causa dos gritos abusivos da minha namorada no telefone, e aparentemente ela também estava gritando com eles e dizendo que iria me matar. Todos os outros amigos dela na casa também estavam assustados, e ela acabou sendo desconvidada da festa de Ano Novo deles, enquanto eles tentavam encontrar uma maneira de fazê-la sair. Ela estava dizendo a eles que não tinha dinheiro e não tinha como chegar até os pais dela. Isso era uma mentira completa, eu havia dado a ela 500 libras esterlinas alguns dias atrás. Porém, por sentimento de culpa, acabei enviando a ela mais 100 libras esterlinas. Eu não sei para onde ela foi por algumas horas, mas ela voltou para minha casa por volta das 2 horas da manhã e começou a tentar chutar a porta e pegou uma pedra para tentar quebrar a janela. Ela quebrou a janela, mas não chegou a estilhaçar completamente. Ela estava gritando e chorando pelo buraco da fechadura. Acabei cedendo e deixando ela entrar quando ela se acalmou um pouco, pois meu irmão estava lá comigo para me apoiar. Ela estava embriagada e tentou me atacar, mas eu a segurei. Eventualmente, ela começou a chorar. Nesse ponto, eu me senti realmente mal por ela e estava quase pronta para deixá-la ficar apenas por aquela noite, mas felizmente meu irmão acabou pegando um táxi com ela para levá-la a um hotel para passar a noite. Me senti terrível no dia seguinte. Eu a amava e passamos 2 anos juntos. Fico me perguntando se ela está certa, que eu nunca encontrarei alguém novamente. Não consigo entender por que alguém me desejaria. Também me sinto muito culpado pelo que fiz e talvez tenha sido muito duro com ela ao simplesmente expulsá-la assim. A mãe dela veio buscar as coisas dela ontem e começou a gritar comigo, dizendo que arruinei a vida da filha dela, etc.
Me sinto realmente mal. Espero que ela esteja bem e quero que ela procure ajuda e perceba por que trata as pessoas dessa maneira. Sei que não fui o primeiro, pois ignorei tantas histórias sobre ela e simplesmente ignorei todos os sinais. Quanto à perda de peso, estou continuando minha dieta em vez de fazer o jejum apenas com água como planejei. Quero tentar fazer uma dieta sustentável em vez de passar fome por um mês e provavelmente ganhar tudo de volta. No entanto, quero tentar um jejum de água de 7 dias para desintoxicação. Também preciso parar de depender do álcool para relaxar à noite, pois foi uma das principais razões pelas quais ganhei peso. Percebi que tenho consumido pelo menos 600 calorias por dia apenas em álcool, quase 2 litros de cerveja. Definitivamente, eu o usei para lidar com o estresse e preciso desenvolver mecanismos de enfrentamento melhores. Vou perder todo o peso em 2020 e também vou começar a fazer terapia para organizar meus pensamentos, pois há tantos pensamentos prejudiciais que tenho e não acredito que seja normal me odiar tanto quanto eu o faço. Sinto tristeza, mas estranhamente aliviado, e sinto que posso realmente fazer mudanças na minha vida sem ela. Minha noiva, noivos há 4 anos, alegou aleatoriamente que eu abusei dela e chamou a polícia. Isso veio completamente do nada. Honestamente, não sei o que aconteceu. Há alguns dias, minha namorada, com quem eu morava, saiu do nosso apartamento enquanto eu estava no trabalho, alegou para a família dela e amigos em comum que eu a estava agredindo fisicamente e me bloqueou em todas as formas de comunicação. Não faço ideia do que está acontecendo. Não havia problemas graves em nosso relacionamento que eu pudesse perceber, e tivemos relações sexuais consensuais na noite passada. Na última vez que falei com ela antes de tudo isso acontecer, ela estava perfeitamente bem, me deu um beijo de despedida antes de eu sair para o trabalho e tudo estava normal. Então, recebi uma ligação do meu pai no final do dia, perguntando calmamente se eu estava agredindo minha namorada. Eu não sabia do que ele estava falando, e então ela me contou. Eu corri para casa e ela havia levado todas as suas coisas e está ficando com a família dela ou com uma amiga. Minha conta no Facebook está explodindo e não sei o que fazer. Nada do que está sendo dito é verdade, e não sei se alguém está apenas fazendo uma brincadeira cruel comigo. Algumas pessoas até mencionaram que a polícia foi chamada, mas até agora não ouvi nada. A última grande discussão que tivemos foi provavelmente em fevereiro, perto do Dia dos Namorados. Estávamos passando por problemas financeiros, o estresse nos afetou, e ambos estávamos ficando chateados um com o outro por coisas pequenas do dia a dia. Ela era minha melhor amiga, a pessoa em quem eu podia confiar para estar ao meu lado e a pessoa pela qual eu estaria sempre presente, não importa o que acontecesse. Planejávamos definitivamente nos casar. Não era uma questão de se, era uma questão de quando. A família dela me aceitou praticamente como parte da família. Eu era próximo tanto da mãe quanto do pai dela. Liguei apenas uma vez para cada um deles, mas nenhum deles atendeu. Liguei para minha, eu não sei, ex-namorada? Apenas 2 vezes. Sem resposta. Ela me bloqueou em todas as redes sociais que conheço. Perguntei a alguns amigos, mas eles estão se mantendo distantes de mim, apenas respostas curtas ou me ignorando completamente. Que diabos está acontecendo aqui? Sempre fomos sinceros e honestos um com o outro, e nossa comunicação era excelente. Atualização. Ok, então esta vai ser uma atualização estranha pra caramba. Desculpe se vocês acharam que seria algo interessante. Um amigo veio me contar que, aparentemente, minha noiva idiota decidiu pregar uma peça em mim. Ela teve a brilhante ideia de sair de casa por alguns dias para preparar uma festa surpresa de aniversário para mim, marcada para este fim de semana. Não sei no que ela estava pensando, nem sei a história completa ainda. Ela não é do tipo que faz brincadeiras desse tipo e acho que achou que seria hilário ou algo assim. Parece que a maioria daquelas amizades que estavam agindo de forma distante estavam envolvidas nisso. Depois que comecei a ser sincero e honesto mostrando às pessoas minhas mensagens com ela, conforme sugerido neste fórum, um deles disse a ela que isso não estava legal e que se ela não contasse a verdade, ele o faria. Bem, ela não contou a verdade e ele se manifestou. Acho que é por isso que ninguém estava respondendo às mensagens? De qualquer forma, mandei uma mensagem para ela e disse que sabia, perguntei o que diabos ela estava pensando. Ela começou a me enviar uma enxurrada de mensagens pedindo desculpas. Ela disse que a brincadeira dela acabou indo longe demais e saiu do controle quando chegou às redes sociais, e que ela não sabia como contar a verdade quando percebeu que havia cruzado uma linha.
Ela também disse que não tinha intenção de fazer parecer que eu a estava agredindo e que tudo isso foi um rumor inventado por outras pessoas que não estavam envolvidas na brincadeira dela. Eu simplesmente não respondi a ela. Saí e fui para a casa dos meus pais antes que ela voltasse para casa. Minha família agora acha que ela é uma idiota completa, então o relacionamento dela com eles está arruinado bem antes do nosso casamento, o que é ótimo. Nossos amigos em comum agora estão divididos ao meio, com metade deles achando que ela é uma idiota e a outra metade não sabendo o que pensar sobre a situação. Sinceramente, estou envergonhado e me sinto estúpido por desperdiçar o tempo de todos e envolvê-los no meu relacionamento com minha noiva. Realmente não sei para onde ir a partir daqui. Não sei se devo cancelar o casamento ou adiá-lo e tentar entender o que diabos passou pela cabeça dela. Desculpe se esse não é o desfecho da história que todos vocês estavam esperando. Vou continuar bebendo e estarei aqui a noite toda me sentindo pena de mim mesmo e respondendo aos comentários enquanto eu estiver acordado com esse já mesmo. Atualização final. Primeiramente, obrigado por todas as suas contribuições. Eu li e considerei cada resposta. Primeiro, vou atualizá-lo e, em seguida, vou resolver algumas questões pendentes dos comentários no post anterior. Peço desculpas antecipadamente pela franqueza deste post, porque, apesar de seus comentários sobre eu estar calmo e equilibrado, estou realmente muito chateado com toda a situação, e sinto que ficar sentado e pensando nisso está apenas temperando essa raiva, tornando-a mais suculenta e saborosa. Eu falei com ela pessoalmente depois de postar minha atualização. Do ponto de vista dela, a ideia original era fazer parecer que ela ficou brava ou algo assim, pegou algumas coisas e foi para a casa de uma amiga, onde aconteceria a festa. A amiga dela tem uma casa muito bonita, perfeita para um encontro de 20 a 30 pessoas. Ela estava com suas duas amigas e fez um comentário improvisado quando sua amiga disse: "O que você vai dizer quando ele perguntar por quê?" E ela respondeu: "Não sei. Provavelmente vou dizer que acho que ele levou as coisas muito a sério quando tivemos relações sexuais, ou algo assim." Em seguida, sua outra amiga que estava com ela imediatamente compartilhou nas redes sociais, sem que as outras duas soubessem, e quando elas checaram seus celulares mais tarde naquele dia, já era um incêndio total. Eu disse: ótimo, tudo isso é compreensível. Apenas uma pergunta: por que você então me bloqueou e se recusou a atender minhas chamadas? Isso me pareceu extremamente intencional. Ela respondeu que fez isso porque não queria jogar sua amiga idiota para debaixo do ônibus e achou que tudo isso iria desaparecer se ela apenas fizesse a festa. Ela não havia percebido quão longe isso tudo tinha chegado tão rapidamente. Agradeci a ela por me contar e, em seguida, cancelei completamente o casamento. Ela chorou, eu chorei, foi uma maldita confusão. Ela perguntou para onde vamos a partir daqui. Eu disse que não sei. Eu nem mesmo sei se o relacionamento acabou ainda, mas sei que o noivado acabou, e se eu decidir dar outra chance, no mínimo, precisamos reconstruir minha confiança nela do zero, se não em todo o relacionamento. E agora tenho que decidir se quero isso. Eu quero passar mais 4 anos indeciso? Sendo honesto comigo mesmo, imagino que levará mais alguns anos antes de eu poder confiar nela novamente. Eu quero me casar e começar a pensar em ter filhos aos 35? 36? Perto dos 40? Eu disse a ela que tenho muito para pensar. Conversei com o pai dela ontem à noite. Nós compartilhamos uma caixa de cervejas e tivemos uma conversa que durou cerca de 5 horas. Minha ex não falou com ninguém e basicamente ficou trancada em seu antigo quarto até agora. Ela tem chorado muito. Acredito sinceramente que ela esteja arrependida de tudo isso, o que complica as coisas. O pai dela ficou sabendo da situação pelo Facebook, mas descobriu a verdade talvez 1 hora depois. Ele havia recebido minhas ligações, mas não as retornou porque ligou primeiro para a filha. Ela contou a ele, e ele simplesmente não sabia o que dizer a ela. Ele me disse que ela não é verdadeiramente estúpida, mas tem o histórico de, às vezes, não pensar antes de falar, e o impacto que seus comentários improvisados podem ter. Ele disse que isso é o pior que já aconteceu, mas ela já teve situações no passado em que diz algo estúpido ou insultante e não percebe o impacto do que disse até horas depois, quando a outra pessoa explode por causa disso. Então é isso. Ainda tenho muito para pensar. Sei que muitos de vocês estão me dizendo que não tenho coragem de simplesmente mandá-la para o trânsito e rir disso, ou algo estranho assim, mas vocês precisam entender que eu ainda a amo e a amei por alguns anos agora. No momento, estou inclinado a seguir em frente, mas vocês terão que se colocar no meu lugar e entender minha situação.
Quanto à minha reputação, ninguém acredita que sou um agressor. Isso já está bem claro. A reputação dela, por outro lado, sofreu um golpe muito mais significativo e duradouro. Não perdi nenhum amigo, exceto pela garota idiota das redes sociais, cuja reputação também foi seriamente prejudicada. Ninguém chamou a polícia e todas as outras postagens sobre o assunto foram apagadas. Está tudo bem. Não há uma real necessidade de contratar um advogado e processar alguém. Minha família concorda com muitos de vocês. Eles estão prestes a me dar um tapa na cabeça por não ter chutado ela para fora imediatamente. Apenas me dê um tempo. Não vou fazer outra atualização, porque já desperdicei muito do tempo de vocês com essa bobagem, mas talvez eu apenas atualize esta postagem daqui a alguns dias, depois de ter decidido o que fazer. Minha mãe está me culpando pela tentativa da minha irmã de ir jogar no Vasco. Para dar um contexto, minha irmã, 22 anos, traiu seu noivo, 25 anos, de 3 anos durante um cruzeiro. Meus pais nos levaram em um cruzeiro para comemorar nossas formaturas, já que eu terminei o ensino médio e ela se formou na faculdade. Durante o cruzeiro, flagrei ela traindo e ela me implorou para ficar calada sobre isso. Acabei contando a 2 dos meus amigos, porque não conseguia mais guardar isso só para mim. Resumindo, o noivo dela acabou descobrindo por minha causa. Tivemos um jantar em família com meus pais, minha irmã e seu noivo. O restaurante é meio pequeno, então há uma área de espera, onde você espera o anfitrião te levar à mesa. E bem perto da área de espera há um corredor que leva aos banheiros masculinos e femininos, se é que faz sentido. Enquanto esperava pela nossa comida, fui ao banheiro e encontrei uma das minhas amigas lá. Conversamos por um tempo. E ao sair do banheiro, ela me perguntou se estava estranho entre minha irmã e eu. Saímos do banheiro para o pequeno corredor. Eu disse, sim, sinto que tenho que ser leal a ela porque ela é minha irmã, mas também me sinto uma pessoa terrível por não contar a ele que ela traiu. Acontece que o noivo da minha irmã ouviu nossa conversa. Quando saí do corredor, o vi falando ao telefone na área de espera, mas não dei importância naquele momento. Resumindo, ele terminou com minha irmã no mesmo dia. Ele a acusou de traí-lo e mencionou o que ouviu eu dizer. Em uma tentativa desesperada de salvar o relacionamento deles, minha mãe levou minha irmã e eu até o apartamento dele. No local, minha mãe explicou a ele que eu menti em busca de atenção e pediu para que eu me desculpasse. Eu pedi desculpas, mas então ele me perguntou se eu menti sobre a traição. Eu queria dizer que sim para salvar o relacionamento da minha irmã, mas ele já parecia tão machucado. Simplesmente não consegui mentir para ele. Fiquei em silêncio e balancei a cabeça um pouco. Houve uma grande discussão e ele chamou a polícia. Até esta manhã, minha irmã e minha mãe se recusavam a me olhar. Elas não tinham falado comigo desde todo o incidente. Meu pai foi o único que não me culpou por tudo. Eu sei que deveria ter ficado calada sobre isso e me sinto culpada por ter arruinado o relacionamento deles. Me sinto muito mal porque ele realmente fazia minha irmã feliz. Esta manhã, por volta da 1h, meu pai me acordou chorando. Tudo o que me lembro é de ouvir minha mãe soluçando do outro lado do corredor. A partir desse ponto, tudo foi traumático. Quando entrei no antigo quarto da minha irmã, ela estava apenas deitada no chão. Minha mãe chorava enquanto falava ao telefone com o serviço de emergência e gritava frases incoerentes. Minha irmã tentou ir jogar no Vasco. Não quero descrever a cena, mas não consigo tirá-la da minha cabeça. Só sinto culpa. Para piorar as coisas, enquanto estávamos no hospital, acabei deixando minha mãe irritada sem querer. Eu disse ao meu pai que estava com sede e ele ia me ajudar a encontrar água. Mas minha mãe ficou muito brava. Ela explodiu com nós dois, mas principalmente comigo. Basicamente, ela me culpou por tudo. Ela disse que se minha irmã não sobreviver, o sangue estará nas minhas mãos. E também disse que ela gostaria que fosse eu em vez da minha irmã. Meu pai interrompeu ela e gritou com ela por dizer essas coisas, mas ela apenas argumentou em sua defesa. Sinceramente, sinto-me um pedaço de merda. Meus pais e minha irmã não teriam que lidar com essa bagunça se eu tivesse ficado calada e mentido. Minha avó veio ao hospital e me levou para casa. Insisti em ficar, mas meu pai se recusou. A atualização. Essa é uma atualização do meu último post. Primeiro, quero agradecer a todos pelas mensagens gentis, conselhos e preocupações. Sinceramente, significa muito para mim que tantas pessoas tenham reservado um tempo de seus dias para me ajudar. Obrigado.
Muitas coisas aconteceram nos últimos dias, mas obviamente não posso mencionar tudo. Não tenho certeza por onde começar, mas vou falar sobre minha irmã. Minha irmã acordou e está estável. Ela recebeu alta do hospital ontem, mas ainda está lidando com ferimentos auto-infligidos que estão em processo de cicatrização. Minha relação com minha mãe e minha irmã se deteriorou bastante. Honestamente, dói que não estejamos nos falando, mas nossos relacionamentos nunca foram ótimos desde o início. No momento, minha irmã está se recusando a falar comigo. Fui visitá-la no hospital na semana passada, algumas horas depois de ela acordar. Mas quando cheguei lá, ela se recusou a me olhar sequer. Eu sabia que ela estava sofrendo, então dei a ela espaço. O ex-noivo da minha irmã veio à casa da minha avó no dia seguinte à tentativa dela. Meu pai, ele e eu tivemos uma longa conversa sobre tudo. Consegui contar diretamente a ele o que peguei minha irmã fazendo, como ela reagiu depois e como me implorou para ficar calada sobre isso. Depois que terminei de explicar o que vi, ele nos mostrou uma série de mensagens que minha irmã enviou a ele pouco antes de tentar tirar a própria vida. Basicamente, ela escreveu longas mensagens alegando ter sido forçada e agredida. E disse que me suplicou para não contar nada a ele porque estava com medo e envergonhada do que aconteceu com ela. Depois, disse a ele que ele não deveria acreditar em mim porque sou apenas uma criança confusa sobre o que vi. Seu ex-noivo continuou me perguntando se eu tinha certeza do que vi, e eu tenho. Meu pai não disse muito nesse ponto, mas era óbvio o quanto ele estava decepcionado ao ver as mensagens. Para deixar claro, sempre acredito em apoiar vítimas de agressão e estar presente para elas, mas acho nojento o que ela estava fazendo. Eu sei exatamente o que vi e gostaria de ter provas, mas quando entrei em nosso quarto, ela estava desfrutando da situação. Sem entrar em muitos detalhes, minha irmã não estava sendo segurada. Ela estava por cima dele quando entrei e basicamente estava montando em seu rosto. Não apenas ela rapidamente saiu de cima dele quando percebeu que eu tinha entrado, mas também tentou se explicar. Mais tarde naquela noite, ela me implorou para não dizer nada sobre o que vi porque estava bêbada e cometeu um erro estúpido. Seu ex-noivo obviamente ficou arrasado e meu pai continuou se desculpando com ele. Meu pai acabou confirmando que eu estava dizendo a verdade. Porque pouco tempo depois que seu ex-noivo terminou com ela, ela acabou confessando para meus pais que traiu voluntariamente. Portanto, a história sobre ela ter sido agredida era inventada. Ontem, logo após receber alta, minha irmã começou a postar nas redes sociais sobre como as vítimas de agressão sexual não são levadas a sério. Ela está recebendo muitos comentários preocupados e gentis de seus amigos e de nossa família estendida. E para piorar as coisas, minha mãe fez um grande desabafo no Facebook criticando o ex da minha irmã por terminar com ela depois de ela ter sido agredida. Minha avó acabou me deixando em casa ontem, pois ela precisava resolver algumas coisas e não se sentia confortável em me deixar sozinha em sua casa devido ao meu estado mental atual. Eu me senti melhor sabendo que meu pai estava em casa. Planejava me trancar no meu quarto até que minha avó voltasse. Bem, meu pai ficou muito chateado quando descobriu a postagem nas redes sociais e confrontou minha mãe. Eles tiveram uma grande discussão. Meu pai disse a ela que estava cansado de vê-la defender e mentir para proteger minha irmã. Ele continuou falando sobre como ela estava impedindo minha irmã de se tornar uma adulta e enfrentar as consequências naturais de suas ações, mas minha mãe não aceitou. Muitas coisas ruins foram ditas, mas no final meu pai disse a ela que estava cansado dela, o que a fez explodir. Ela começou a desabafar sobre como ele era insensível e incapaz de perdoar. Meu pai respondeu perguntando a ela como ela chamava o fato de ele ter engolido seu orgulho e dignidade quando a perdoou por ter traído. Minha mãe começou a gritar que ele estava trazendo à tona coisas antigas que aconteceram há mais de 20 anos. Ele começou a chorar dizendo que sacrificou muito por essa família, mas que ela continua ingrata e o apunhala pelas costas. Minha mãe perdeu o controle e começou a culpá-lo. Ela disse que ele está sempre ausente, ele é piloto, e que ela se sentia sozinha. Eles continuaram discutindo, mas então ela simplesmente gritou que deveria tê-lo deixado quando teve a chance. Para encurtar essa postagem, minha mãe começou a provocar meu pai com o fato de que ela continuou a traí-lo depois que ele descobriu inicialmente. Meu pai disse a ela para fazer as malas e deixar a casa. Minha mãe não se importou muito naquele momento e fez questão de dizer a ele que ela vai pedir o divórcio assim que tiver a chance. E também disse a ele que provavelmente será concedida a guarda integral do meu irmão mais novo, 15 anos, a ela, porque meu pai está sempre ausente e ela o levará para a Europa para viver com sua família. Para contextualizar, minha mãe é de um país eslavo.
Eles começaram outra discussão sobre meu irmão e sua custódia. Não mencionei meu irmão na minha postagem anterior porque ele não estava no cruzeiro e só voltará para casa no início de julho. Ele está em uma viagem missionária e serviço na América Latina. Ele partiu para essa viagem logo após sairmos da escola. Acabei saindo de casa e dirigindo de volta para a casa da minha avó. Esperei no carro até ela chegar em casa. Simplesmente não conseguia ficar mais com minha família. Devo mencionar também que minha mãe e minha irmã estão cientes da minha postagem anterior. Aparentemente, minha postagem foi destaque em vários vídeos virais do TikTok. E alguns amigos da família que conhecem a situação enviaram os vídeos e postagens para minha mãe. Minha mãe está extremamente brava comigo. Durante o fim de semana, ela ficou me exigindo para tirar minha postagem, mas eu disse a ela que não a tiraria até que ela lesse os comentários. E quando ela os leu, ela me disse que minha irmã estava sendo julgada injustamente por estranhos e que os comentários estavam dramáticos. Atualmente, minha irmã está em casa com meu pai. Minha mãe saiu de casa e está na casa de uma amiga. E estou ficando com minha avó. A OP respondendo um comentário de um usuário. Sua mãe está defendendo sua irmã porque ela mesma já traiu. Essa é uma dinâmica distorcida. Seu pobre pai. Tente estar lá um para o outro, tente estar lá também para seu irmão. Se puder, procure um terapeuta. Se seus pais se divorciarem, você e seu irmão são suficientemente velhos para que a maioria dos juízes permita que vocês tenham voz na decisão de com quem querem morar. Não se preocupe com isso. Diga ao seu pai para contratar um advogado o mais rápido possível. Se sua mãe continuar a proteger e permitir o comportamento de sua irmã sem deixá-la enfrentar as consequências de suas ações, ela continuará prejudicando-a e é provável que se unam e se apoiem mutuamente. Mantenha-se afastado. Você não precisa disso em sua vida. Você voltará a prosperar, querida OP. Os próximos meses provavelmente serão difíceis, mas depois que a tempestade passar, você poderá reconstruir sua vida apenas com as peças que escolher e que agreguem valor. Apegue-se ao fato de que isso vai passar, e você ficará melhor depois que toda essa tempestade de merda tiver passado. Muito obrigado. Estou realmente com medo pelo meu irmão. Ele está ciente de tudo o que está acontecendo, mas ainda não sabe a extensão completa. Meu pai não quer estragar sua viagem missionária com essa bagunça, mas acho melhor contarmos a ele agora, caso contrário, minha mãe pode manipulá-lo quando ele voltar. Minha mãe continuava dizendo ao meu pai que nenhum juiz lhe daria custódia integral com sua agenda de trabalho. E ela disse que assim que tiver a oportunidade de sair com meu irmão, ela irá para a Europa com ele. Estou realmente com muito medo por ele. Meu pai viaja bastante a trabalho, é claro, mas tenho certeza de que meu irmão pode ficar com nossa avó até meu pai voltar. Não sei se isso seria aceito no tribunal, mas estou aterrorizado com a ideia de minha mãe levá-lo embora. Ela estava sendo muito séria quando disse isso. Meu irmão já não é o mais masculino e minha mãe constantemente faz comentários agressivos a esse respeito. Ela constantemente questiona sua sexualidade porque ele não se interessa por atividades masculinas. Mas o país de origem dela é extremamente homofóbico e eles esperam que os homens sejam muito masculinos. Embora meu irmão não seja gay, tenho medo por sua segurança. Não quero que ele seja levado para outro país. E definitivamente não quero que ele fique longe de minha avó, meu pai e eu. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!